מבצע ריפתה כזתה וכבעתה תרן יודינה כסתי מינו כבישים משחזתה דח ידך. Bom dia, minha gente. Bom dia, Boker Tov. Espero que estejam me escutando aí no Zoom. É uma alegria estar aqui na quinta-feira com Bar Mitzvah, com jovens, né? Jovens e com não Muito jovens. baixo. Como diz todos, a música, todos somos jovens. Todos jovens de espírito. Olha, esse aqui é o mais jovem que tem, é verdade, é verdade. Mas olha, então, assim, muito bom, e vamos dar início ao nosso estudo de Parashá comunitário, né? Hoje com o convidado de honra, sendo André Lieberman. André Lieberman, carioca honorário, né? Ele é de Recife, daquela cidade maravilhosa, e veio para outra cidade maravilhosa. E eu estava vendo aqui com ele é bacharel em Direito, ele fez metade do curso de rabino, que eu acho que vai continuar, Bestrat Hashem vai continuar, então temos aqui meio rabino, e ele... E ele é principalmente o principal do Grupo Tamar, né? Ele é coordenador de juventude da UJR, e ele tem esse Grupo Tamar que está maravilhoso, está com um punch maravilhoso, com atividades semanais, quartas-feiras, eles têm um Beit Midrash, já me contaram que ontem foi muito bom, né? Falaram sobre, né, o que cada um acha de Deus, não é isso? Me falaram, está vendo como eu sei? E que é sempre muito bom, sempre temas muito legais, e dentro de uma Havurá, de um grupo de afinidade eminentemente jovem, né? Até 30 anos, é isso? 35. Até 35 anos. Então, toda quarta-feira eles se reúnem, e também, por mês, existem avdalot, existem pizzadas, que mais? Tem passeio já? Ainda vai ter? Ainda não. Vai ter passeio, tenho certeza, enfim... eu acho que o segredo é esse, são os grupos de afinidade. Então, muito obrigado pelo que você vem fazendo pela comunidade do Rio de Janeiro, pela ARI, e obrigado também por ter aceitado fazer o estudo de hoje, e na sequência a gente complementa, né, faz as contraditas ou não, e, enfim, cria discussão sempre numa boa. É isso aí. Um abraço. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. É sempre bom estar por aqui. Adoro esse espaço. É muito maravilhoso. E quando está cheio, assim, é mais legal ainda. E, pois é, inclusive eu tive cobranças da galera 35+, de construção de espaços, que nem o Tamar. Já entendi. Ó, tá vendo? Estou apontando para cá. Então, já é uma coisa a se pensar para os próximos meses, né? Enfim. Mas, então, o que acontece? Como o Vitor salientou, a gente tem toda semana, às quartas-feiras à noite, um Beit Midrash, né, um local em que a gente eleva muito a essência judaica de que nós não somos receptores passivos da tradição judaica, nós somos co-construtores de judaísmo. É assim que o judaísmo funciona, nessa co-construção, e é um espaço para todo mundo trazer a sua... Enfim, tudo que você tem para dentro desse espaço, a sua vivência enquanto pessoa enriquece qualquer espaço judaico. Sempre. Então, eu quero poder trazer também um pouquinho desse espaço que a gente faz nas quartas, né? Que é o seguinte: primeiro, sempre antes do estudo, a gente tem um momento de dedicações, que a gente acredita de que tudo que a gente faz no judaísmo, principalmente estudos, serviços religiosos, né? Enfim, tem um potencial de energia, de vibrações, que, enfim, é muito importante. É um momento que a gente eleva causas, enfim. Então, eu queria dar esse momento para que quem quiser dedicar o seu estudo, esse momento, a alguém, a uma causa, que assim o faça. Então, se alguém tiver... Eu esqueci e, enfim, fico triste por ter esquecido, mas eu queria dedicar esse estudo em memória da minha tia, do Shloshim da Morim Goldstein da Silva. Queria também dedicar a Jordana Sachs e também a senhora Vorona. Tá? Eu queria aproveitar e incluir a Esther Largman. Esther Largman, que faleceu recentemente.
Certo. Então, eu quero dedicar... Alguém mais quer fazer alguma dedicação a uma causa, a uma pessoa, saúde de alguém? A todos que em Israel estão ainda lutando. Volta dos reféns. Eu quero dedicar também esse estudo à saúde física e mental de todo mundo aqui dentro, né? Que, né, enfim, que tudo que vocês tiverem, aquela coisinha que você também não conta, que também possa melhorar com a energia e a vibração desse estudo sempre, tá bom? Dito isso, a gente faz junto a brachada do estudo, da Torá, certo? Todo mundo junto. Eu vou falando, para quem não souber, eu vou falando e vocês repetem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kidshanu, bemitzvotav, vetzivanu, la'asok, bedivrei, Torá. Amém. Então, agora a gente começa o estudo e uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer uma construção coletiva de conhecimento. A gente está na Parashá Re'eh, então eu queria saber de vocês, o que essa Parashá fala? Alguém, pontos que vocês gostam dessa Parashá, do que se trata? Perfeito, ótimo. Acabando, Zé, veja, é isso. Como disse o Rabino, revista da semana, veja. Exato. A Parashá da semana, a Parashá Re'eh, é uma Parashá que ela é muito importante, é ali que se falam sobre leis de kashrut, enfim, muitas questões, e é um texto também bem complexo, assim como todo o texto da Torá, principalmente em Devarim, né, tem muitos momentos pesados e tudo, e ao mesmo tempo apresentam-se várias coisas no texto, e eu vou focar em algo muito específico, certo, desse momento, que é sobre a questão da dualidade entre ser sonhador, uma pessoa que pensa no futuro em algo que ainda não chegou e ao mesmo tempo trabalhar com a realidade das coisas, certo? A minha fala ela não é uma reflexão com uma conclusão pronta sobre a Parashá, mas ela é um convite ao debate como um Beit Midrash que isso deve ser, certo? Não vai ter conclusão aqui, eu vou soltar coisas e a gente continua na conversa, certo? Lembrando que não tem conhecimento máximo ou mínimo de judaísmo. A sua contribuição é o que você está pensando no momento, que seu coração manda falar. Então, o que sentirem, tragam, certo? Mas então, a palavra que eu queria trazer para iniciar essa discussão é polarização. Isso é um tema bem recorrente, né, e que eu acho que a gente se vê muito presente atualmente e que tem tornado nossas discussões mais complicadas. É difícil agora a gente poder conversar com outra pessoa, principalmente quem pensa diferente, sabe, nesse nível de polarização que a gente está cada vez mais forte, né? E às vezes a gente coloca as pessoas em duas categorias, falando isso, né, de polarização de polos, a gente coloca em duas categorias diametralmente opostas, né? Idealistas e realistas, ou sonhadores e pragmáticos. Há aqueles que falam do mundo, né, como a gente gostaria que fosse, e outros que os veem como ele é. Mas talvez o mundo ele não seja dividido de forma tão rígida, né? E talvez a perspectiva mais saudável e produtiva seja ser alguém capaz de equilibrar ambos, né? Sonhar e ser pragmático, ser simultaneamente idealista e realista, né? E na sua avaliação da pobreza, né, e em seu mandado de eliminá-la, que tem nessa Parashá, a Torá ela apresenta duas afirmações aparentemente contraditórias, com menos de 10 psukim, de 10 versículos de diferença na Parashá da semana, certo? Em Devarim, no capítulo 15, versículo 4, a Torá declara, né? Efes kilo irie becha evion, ki varech Adonai ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lerishta. Não vão ter necessitados entre vocês, porque o Eterno, seu Deus, os abençoará na terra que o Eterno, seu Deus, lhe dá como herança para possuí-la. O que acontece é que a Torá ela prossegue imediatamente falando sobre o que fazer caso, no entanto, haja uma pessoa necessitada entre a gente. Como é que pode? Sabe? Logo após essa declaração. Que fala, se porém houver entre vocês uma pessoa necessitada, um dos seus parentes em qualquer das suas cidades na terra que o Eterno, seu Deus, lhes dá, não endureça o coração, nem feche a mão contra o seu parente necessitado. Essa mudança chega ao seu ponto culminante no versículo 11,
que fala, pois nunca deixará de haver necessitados na sua terra. Gewalt, como assim, sabe? Enfim, essa mudança chega, enfim, e fala, oi, véi. Por isso eu lhe ordeno, abra a mão para o seu irmão pobre e necessitado na sua terra. Então, como é que a gente deve entender isso? O versículo 4 nos diz que não vai haver pobreza na terra, e o 11 afirma que nunca vai deixar de haver pobreza. Talvez a Torá ela esteja tentando cultivar uma personalidade religiosa complexa, capaz de equilibrar esses dois aspectos. Alguém que consiga viver simultaneamente no mundo dos ideais e no mundo real. Não haverá necessitados entre vocês, talvez seja a afirmação orientadora de que pode sonhar alto e manter os olhos no objetivo. E nunca deixará de haver necessitados é o roteiro para fazer as coisas acontecerem mesmo em condições menos do que perfeitas, compreendendo que a mudança real não é incremental. A gente precisa de algo a que aspirar, nesse caso, o mundo sem pobreza. Mas também precisamos de uma abordagem prática enquanto isso. Uma visão messiânica de como o mundo deveria ser é válida e até essencial. Mas o perigo do messianismo é afirmar que a realização dessas promessas já chegou. Para citar um querido que eu amo muito, que é Franz Kafka, certo? Mashiach, ele vai vir apenas quando não for mais necessário. Ele virá somente no dia depois da sua chegada. Ele virá não no último dia, mas no derradeiro. Esse é um equilíbrio delicado, né? Descobrir como sustentar simultaneamente o ideal e o real. E é esse equilíbrio que nos permite recalibrar o plano original, que nos inspira a elaborar uma correção de rumo e a reavaliar com base em como uma solução está sendo implementada. Com a questão da pobreza, a Torá ela faz exatamente isso. Nos versículos imediatamente anteriores ao que discutimos, as duas ideias conflitantes sobre pobreza em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 14, logo no início do capítulo 15, a gente lê sobre os aspectos de algum ano muito especial, qual que é? De Shemitah, né, o ano sabático, que traz consigo o perdão das dívidas. Miket Sheva Shanim Taseh Shemitah. A cada 7 anos, você vai praticar o perdão das dívidas. O ano sabático, com seu perdão das dívidas, enfatiza, nessa porção da Torá, a tentativa de criar um sistema de justiça distributiva. Mas a própria Torá percebe como seus objetivos poderiam ser comprometidos e adverte contra isso também. Né? A Torá diz, cuidado para não nutrir pensamento vil. O 7º ano, o ano do perdão, está se aproximando. E você é mesquinho com seu parente necessitado e não lhe dá nada. Ele clamará ao Eterno contra você e você incorre em culpa. E o que a Torá antevia como uma distorção potencial dos ideais que sustentam o ano sabático, acabou se realizando. Os credores eles se recusavam a emprestar dinheiro aos pobres à medida que o ano sabático se aproximava. E quando o perdão das dívidas acabou prejudicando aqueles a quem se destinava como ajuda, uma nova solução precisou ser apresentada. E para salvar o espírito da lei, os rabinos, os sábios do Talmud, eles modificaram a letra da lei ao estabelecer uma coisa chamada prosbul. Bul. Alguém sabe o que significa esse termo, do que se trata? Poderia contribuir? Não. Será que é 7 anos do momento da entrega da grana? Seria o ano sabático, cada um tem um ano sabático, não é um ano sabático para todo mundo. Não, eu acho que isso, meu Deus, eu realmente fico ali dever. Se era uma coisa, fico ali dever, se era uma coisa, mas eu acho que era total, acho que era, por causa que envolvia tribunais, enfim, já chegamos nisso. Né? Mas enfim, o prosbul, para quem não sabe, é uma ficção jurídica pela qual as pessoas transferem a responsabilidade de seus empréstimos, né, pessoais para o tribunal. Com o tribunal, como o tribunal não é um credor individual, é permitido cobrar o pagamento durante ou após o ano sabático da Shemitah, certo? Então, isso foi uma solução de Hillel, certo? Ele foi quem trouxe essa novidade, né? Ele viu que as pessoas se abstinham de conceder empréstimos umas às outras e elas transgrediam o que estava escrito na Torá de cuidado para não nutrir pensamento vil, né? Então ele introduziu esse conceito do prosbul, né?
Então, o pós-bula, de certo modo, é um reconhecimento de que a gente não pode viver apenas em um mundo de ideias e aspirações, de que todo mundo vai fazer tudo certinho e tudo mais, né? De fato, seria irresponsável e imoral fazer assim. E ele permite que a promessa do perdão das dívidas do ano sabático permaneça registrada, né? Representando o que um dia pode ser possível. Mas, nesse meio tempo, os pobres eles não devem arcar com o peso do enorme hiato que existe entre nossas intenções e a nossa realidade. Soluções provisórias precisam ser encontradas que, embora não ideais, permitam um bem maior. Tem um economista judeu famoso, Jeffrey Sachs, não sei quem conhece, quem acompanha as obras dele, que são ótimas, né? Em sua introdução ao livro, que é um livro que é The End of Poverty, né, O Fim da Pobreza, ele afirma, esse livro é sobre acabar com a pobreza em nosso tempo. Não é uma previsão. Não estou prevendo o que acontecerá, apenas explicando o que pode acontecer. Rashi, o principal comentarista bíblico medieval, ele reconcilia esses dois versículos que eu comentei, o 4 e o 11, aparentemente contraditórios da nossa paraxá, que discutimos, né, anteriormente, da seguinte forma: não haverá necessitados entre vocês. Aplica-se quando fazemos a vontade de Deus, e nunca deixará de haver necessitados na sua terra. Aplica-se quando não a fazemos. Talvez possamos entender a vontade de Deus como um processo que exige inteligência, criatividade, engenhosidade e aspiração. Comentários em relação a isso? Aqui eu já meio que deixo aberto. Não tem mais uma conclusão em relação a isso. Eu quero ouvir de vocês. Enfim, aqui é um Beit Midrash, então, por favor. Obrigado aí pelo estudo, André. Eu acho assim que tudo é baseado numa sociedade que não é perfeita, né? Quer dizer, de um lado você pode se nutrir não divinamente, mas uma conexão com Deus, com Hashem, e você está plenamente nutrido. Do outro lado, tem as pessoas necessitadas que, de repente, não têm esse mesmo acesso que você tem, por uma razão ou por outra. Mas eu acho que o que você comentou, que a Torá diz, nada mais reflete o que é a sociedade. A sociedade é uma sociedade não perfeita. É isso. Obrigado, foi ótimo. Parabéns, André, antes de mais nada, pelo estudo, muito bacana. Eu acho que você trouxe uma coisa, talvez, o assunto mais atual hoje em dia, que é a gente não se polarizar e não ceder à tentação dos extremos, né? E isso vale para tudo. Um exemplo, por exemplo, quando a gente tenta resolver de forma muito nobre, às vezes, um problema, às vezes a gente segue uma linha muito radical e, em vez de resolver o problema, a gente acaba agravando o problema. Citou o Jeffrey Sachs, em economia a gente tem muito isso, né? Às vezes existe uma ideia para tentar resolver um problema, por exemplo, não sei, pobreza. E, às vezes, a medida acaba gerando uma simetria de mercado tão grande que acaba que você tem um efeito oposto, né? Então, acho que, normalmente, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que as soluções ótimas, eficientes, né, elas costumam estar não nos polos extremos, né, mas justamente, não necessariamente no meio, mas naquele aspecto da razoabilidade, algo que a gente, normalmente, não é algo radical, não é algo muito extremista. É isso. Obrigado. Quando você falou, né, quando o Mashiach vier, já vai estar tudo pronto, não é isso? Não, eu gostei que você falou isso, né, que isso é uma interpretação de alguém ou você pegou do Kafka, né? Eu achei interessante, porque nessa paraxá ele justamente diz não aos adivinhos, não aos salvadores da pátria, não a esses falsos profetas, quer dizer, a solução não é esperar alguém ou algo que vai resolver, vai baixar aqui, vai resolver. Não. A gente tem que resolver e aí, quem sabe, né, vai aparecer alguém para dizer, olha, vocês acertaram. Eu acho muito que isso dialoga com o que a gente estava conversando ontem no Tamar, né, que a gente estava falando, né, sobre quem era Deus.
E a gente falou justamente sobre como muitas vezes a gente meio que espera que Deus faça as coisas pela gente, a gente só fica sentado tipo, ele resolve aí. E não, a gente precisa ser ativo nessa mudança. Então, eu acho que quando essa passagem da Paraxá fala sobre sempre vai haver pobreza na sua terra, é justamente para tentar acender a gente de que, tipo, sempre vai ter um problema. E quem tem que resolver é você. Porque se vocês ficarem só sentados esperando as coisas acontecer, os problemas eles vão continuar ali. Talvez eles se deteriorem, eles piorem, talvez eles só fiquem ali, mas eles vão estar ali. Vocês precisam, enquanto povo, aprender a lidar com os problemas e tentar garantir que todos vocês fiquem o mais confortáveis possíveis. Eu gosto de fazer uma alusão, assim, eu acho que isso é muito interessante em pensar sobre o período do ano que a gente está. A gente está chegando em Elul, certo? Que, para quem não sabe, assim, a interpretação de que o mês de Elul é um acrônimo, certo? De uma frase aí. Qual que é esse aforismo? Oh, coloca a foto de escolha. Enfim. E o que significa? Sou para meu amado e meu amado para mim. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Exato. É um casamento. Existe um casamento que acontece nesse período, né? Existe, na verdade, uma reaproximação do povo judeu com Deus, né? Ani vedodi vedodili. A primeira parte desse aforismo fala exatamente, perceba, quem é que está falando isso? É um ato que vem da gente primeiro. Tem que vir da gente primeiro. Esse ato de chegar próximo a Deus, de chegar próximo ao transcendental, ou então a algo que a gente almeja ser justiça, ser algo bom, vem da gente primeiro. E que também tem uma resposta do outro lado, porque para ter uma relação tem que ser consentido, né, dos dois lados, e há um consentimento de Deus de dizer, eu quero ser recebido por vocês, né? E que essa segunda parte também tem uma relação com aquela ideia de que o rei está no campo, né, de que a gente está num momento mais próximo, por assim dizer, de Deus e tal, mas que, de novo, envolve muito, muito da nossa ação. E de uma característica que, dentre as... Porque, assim, a gente não crê... Quer dizer, perdão, não posso fazer afirmações, né? Uma das interpretações do judaísmo, uma que eu gosto bastante, que é a Cabala, fala sobre como nós não somos uma criação de Deus, mas uma extensão dele. Certo? E de que a gente tem características e atributos que fazem parte dessa narrativa teológica e tal. Uma delas é a criatividade. Tal qual o próprio judaísmo é uma religião de criatividade. Que religião é essa que determina uma divindade única que não tem imagem, eu não tenho como nem... Eu tenho que usar minha criatividade para imaginar o que significa essa divindade que eu tenho uma relação, né? E que nesse próprio período de Elul, a gente está começando a trabalhar algo que vai chegar em Rosh Hashanah, que é o aniversário do universo, nossa birthday party do universo, da nossa vida, da humanidade, e que a gente trabalha a nossa capacidade de criação. Esse atributo divino que também está com a gente, de criatividade. Isso é uma característica muito específica humana, até onde a gente sabe, né? Não sabemos como outros animais têm essa capacidade de imaginar algo, né? E conseguir construir a partir daquela coisa que a gente cria na nossa mente, algo que nem está aqui na nossa frente ainda, mas a gente consegue imaginar, sabe? E fazer ter essa imaginação. E dela fazer-se realidade, mas que exige a ação, exige uma atitude. Não adianta a gente ficar só pensando. Quer falar? Eu quero. Desculpa. Vai lá. Não, você estava antes. Obrigado. Você comenta aí sobre essa questão da pobreza, às vezes tem que levar em consideração que às vezes tem a pobreza porque tem pessoas que têm interesse que exista essa pobreza também. Isso não é só porque é uma coisa natural. Às vezes não é natural, mas tem essa... Não tenha dúvidas, coloca a voz, obrigado. Justamente. É justamente nisso que é isso que o Post-Bull fala, exatamente, sabe? Tipo, levando em consideração que tem as pessoas que vão agir dessa maneira, sabe? Porque, de novo, o que eu ia comentar? Tudo é sobre a ação da gente, né? E de que, assim, nós temos livre-arbítrio de agir como quisermos,
isso foi até uma discussão ontem. Por exemplo, desculpa se sair devaneando, acho que é gostoso fazer isso, mas se estiver muito viajando, me puxem para baixo. Mas que quando a gente fala, por exemplo, da Shoah, isso é uma coisa que foi uma discussão no fim de ontem, né? Assim, das várias formas em que a ideia de Deus foi andando na teologia judaica quando chega no Holocausto. O que acontece? Onde é que estava Deus nesse momento? Sabe? Será? Enfim. Sabe? Tipo, isso é uma questão até, enfim, muitas pessoas perguntam, né? Onde é que estava Deus nesse momento e que, para as pessoas que colocavam Deus, pelo menos, realmente como um ser que salva, que está toda hora cuidando, que é uma visão possível, ficou mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, para todo mundo que estava lá dentro nos campos, como Deus não foi uma resiliência para muitas pessoas de acreditar em algo, de criar uma realidade futura que não tinha como provar que ia acontecer ou não, né? Mas não é esse o foco que eu estava querendo trazer, e sim o fato de que a resposta, eu acho que está muito também nesse período de Elul, de Slichot, dos serviços que a gente faz de Slichot, né? De que são serviços em que a gente não pede desculpas a não ser para Deus com coisas na qual é meio que foram pecados que cometemos para com Deus. Porque as coisas que a gente comete entre humanos, a gente tem que resolver entre a gente. Tem que ter uma ação nossa. Não pode esperar essa terceirização. É uma coisa que a gente tem que realizar. Porque onde os seres humanos constroem alguma coisa, Deus não vai se meter. Porque a gente tem livre-arbítrio. A gente pode muito bem escolher fazer as coisas. A gente escolhe fomentar a pobreza, fomentar a guerra. Infelizmente, né, a gente tem a dualidade das coisas. Deus é a única coisa que não é dual, nesse sentido, né? E a gente de ter a força do bem e do mal dentro de nós, a gente tem que só escolher qual que a gente vai prevalecer, né? Qual que vai prevalecer nosso comportamento enquanto pessoas e enquanto comunidade também. Então, de fato, concordo. Existe a pobreza, principalmente, infelizmente, porque muita gente quer que ela exista, porque favorece algumas pessoas, né? Mas, enfim, então, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Que complexo que é a gente conversar em como que termina isso, não sei. Deus aqui também não dá uma resposta. Essa paraxá diz, sempre vai haver gente necessitada, e você sempre vai ter que estar ajudando. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter o ideal de que não vai haver mais algum dia. A gente precisa de um ideal, às vezes, muito mais alto do que talvez realmente aconteça, para que a gente lide com as coisas. Perdão que eu estou falando muito. Carla. Fale muito. Ai, meu Deus, fale muito. Primeiro, horário. deixa eu te cumprimentar pelo estudo. Sempre, cada frase que tu fala, é uma coisa atrás da outra. Sempre gosto muito de te ouvir. Independentemente de ser tua amiga, eu gosto de te ouvir. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas de várias coisas que tu falou, eu poderia... Oi. Cantora não sabe usar microfone, é dose. Dentre várias coisas que tu falou, que eu fiquei com vontade de comentar, eu vou me ater a uma, que é essa questão do trabalho que a gente tem que fazer e a entrada do mês de Elul, que começa segunda-feira. E aquilo que a gente escuta sempre, todo mundo já ouviu isso, que todos nós aqui somos frequentadores assíduos, mas o toque do shofar, todas as manhãs, que serve para muitas coisas, uma delas, para nos preparar e nos lembrar. E esse período entre Elul, especificamente entre Elul e Yom Kippur, é interessante lembrar que existe uma Mishnah que fala que 1º de Elul foi o dia que Moshe desceu com as primeiras tábuas e viu, e quebrou e subiu novamente. E que 40 dias depois, logo, Yom Kippur foi o dia em que Deus perdoou o povo. E não foi um perdão assim... Foi uma negociação de Moshe, porque Deus queria aniquilar com todo o povo, menos a família dele. Então, esse período de ter chuvado, a gente analisar o que a gente fez, para mim é uma coisa que ajuda a fazer esse paralelo. Tendo isso acontecido ou não, eu acho que a gente pode pegar as histórias da Torá, Mishnah, enfim, tendo acontecido literalmente ou não, dentro dos estudos que a gente conhece de arqueologia e com relação às origens do texto bíblico,
mas a gente ter esse pensamento de o trabalho que eu tenho que fazer, claro que não apenas em Elul, até Yom Kippur, o trabalho que ele é aquela famosa coisa, nosso destino não vai ser determinado pelo que a gente faz entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e sim pelo que a gente faz entre Yom Kippur e Rosh Hashanah. Mas eu gosto muito dessa lembrança de que a gente, novamente, assim como a gente diz em Pessah, que nós temos que sentir que todos nós estamos saindo do Egito, eu acho que também vale a pena a gente lembrar que em Elul a gente tem que sentir que todos nós também estamos tentando ser pessoas melhores enfim, se não receber um perdão divino, o que quer dizer um perdão divino, eu não sei. Mas trabalhar para sermos pessoas melhores para com nossa comunidade, com o nosso próximo, nossas famílias, enfim, e com Deus. Eu acho que isso faz parte dessa... Complementando, obrigado demais, Carla. Que é o fato de que, assim, no próprio serviço de Slichot, a gente vê como é um serviço de você meio que prometer, sabe? Ou então falar a Deus, tipo assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Você não, tipo, foi mal, Deus, me dá esse perdão e depois eu mudo. Não, é do tipo, eu já estou praticando, demonstrando que eu estou sendo sincero no meu pedido de perdão a partir do momento que eu estou agindo, que eu estou me comprometendo a ser uma outra, sabe? Não ser outra pessoa, mas a voltar para o meu eixo, né? Que a gente fala, né? Assim, a gente não está se tornando algo que não era. A gente está voltando para alguma outra posição do que a nossa alma era. Eu achei isso maravilhoso. Ricardo. Amo. Por favor. Então, já que a gente está num Bet Midrash, vou dar uma visão diferente da leitura inicial que você fez, né, dividindo, colocando a polarização entre o pragmatismo e os sonhos, o idealismo. Eu acho que esse trecho da Torá, na verdade, ele nos alerta para uma situação que nós somos alertados em diversos momentos do Tanar. E a gente tem que lembrar que a presença de Deus na nossa história, ela se inicia com um Deus extremamente pessoal, vinculado, como a gente repete na Amidá, a Abraão, Isaac e Jacob. Estou aqui pensando nas matriarcas, mas vou falar só dos patriarcas, tá? E quando há o movimento de saída do Egito, esse Deus extremamente pessoal se transforma num Deus coletivo. Ele lida com o povo como algo único, tentando não ter uma tratativa específica com cada um, mas uma tratativa que se relaciona com o povo como um todo. E o texto da Torá, ele procura nos trazer a possibilidade de que opções coletivas podem não ser opções individuais, e que situações coletivas podem não ser situações individuais. Quando a Torá diz que não vai haver pobreza, ela está se referindo à comunidade. A comunidade, desde que seguida as leis, e em Dvarim isso é repetido muitas vezes, ela não vai ser pobre. Mas isso não impede que numa comunidade rica você tenha indivíduos pobres. E isso é que é a referência à pobreza que necessariamente vai existir. É uma pobreza individual e não coletiva. E dentro de uma sociedade bem estabelecida, onde há indivíduos que têm necessidades, essas pessoas precisam ser ajudadas pela comunidade. Elas precisam ser apoiadas pela comunidade, e isso a Torá repete infindáveis vezes, né? Falando da viúva, do órfão, do estrangeiro, né? Aqueles que têm mais fragilidade no tecido social. A gente tem um exemplo muito interessante disso na história do rei Davi, quando Davi comete um erro, comete um pecado, e ele vai ser punido. E é oferecida a ele a possibilidade de fazer com que o pecado dele recaia sobre o povo. E ele faz essa opção. Ele faz a opção de que o erro dele seja pago por todos. Até que, num determinado momento, ele percebendo o sofrimento de todos, ele desiste e pede que aquele sofrimento seja interrompido. A gente tem essa tendência, né, de buscar os louros para nós
né? E os fracassos distribuir entre todos. E eu acho que esse é o alerta que a Torá está fazendo nesse trecho. Escolha também. Não é? Você sempre fala alguma coisa. O que é que... Olha aqui, tem o William, tem Germano aqui, uma coisa assim. Deixa eu falar depois da Quer falar? Deixa eu falar. Então, quando vocês estavam falando de Shoah, me lembrei do Viktor Frankl, né? Maravilhoso. Do que, na realidade, às vezes as respostas são individuais, né? E ele criou uma teoria verdadeira, né? Quer dizer, se você ficar esperando sentada para que os outros resolvam os seus problemas, é possível que muitas vezes não serão resolvidos, né? Então, eu acho uma coisa, a existência da pobreza é uma questão muitas vezes elevada politicamente, que tem interesse que isso aconteça, mas talvez precisava estudar um pouco melhor as situações e entender por que essas coisas acabam acontecendo, né? E uma segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre aquele livro do Rabino, que é a história verdadeira de Nova York. Por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas, né? E que, na realidade, existe uma complexidade genética, uma complexidade fenotípica que a gente talvez não consiga sempre controlar, entendeu? Quer dizer, ele tinha um filho com progéria, né? Quer dizer, um filho que teve envelhecimento precoce, né? Ele falou, eu sou um rabino tão bom, mas como é que isso pode acontecer isso comigo, né? Então, eu acho que se juntando com o Viktor Frankl, acho que talvez alguns casos de pobreza, eu acho que é uma decisão, o pessoal quer ser pobre para a ciência, não quer, é muito mais fácil receber um donativo do que trabalhar mais, né? Talvez, não sei, é complexo. Passa para o André. Primeiro, mais uma vez agradecer. Eu vou me colocar junto com a Carla, adoro ouvir o André. Já falei para ele que eu sou fã dele. Acho que ele traz sempre uma abordagem jovem, moderna e com tudo isso ele ainda traz muita profundidade e deixa muita preocupação para a gente ficar aqui pensando e refletindo. A gente sai daqui cheio de ideias. E eu achei muito bacana quando você, antes de começar o estudo, queria só reforçar que você falou um negócio bacana, assim, que não existe conhecimento máximo ou mínimo no judaísmo. Eu, como estou sempre do lado do mínimo, estou sempre tentando, né, aprender e tento ser um bom, ou escutar bastante. E como também foi uma semana de menos estudos, quando você começou a falar de dualidade, eu achei também que você ia falar muito sobre obedecer e não obedecer, que é logo o começo da Parashá, né? Vocês obedecem, vai dar tudo certo. Vocês não obedecem, vai dar tudo errado. Mas isso é bom para ficar para uma próxima reflexão no ano que vem, nessa Parashá. Alguém vai fazer, pode ser que alguém faça ou pegue outro aspecto, como a Parashá é riquíssima, né? Pode falar da sequência das festas, que é muito bem descrito, né? Mas no finalzinho da Parashá. Então, tem coisas muito bacanas, né, nesse sentido. E eu realmente só queria, ainda no tema da pobreza, né, que é onde você tocou bastante, eu acho que justamente uma coisa não elimina a outra. O fato de dizer que não vai ter necessitado entre vocês e falar que nunca vai deixar de ter a pobreza, essa dualidade gera um moto contínuo, na verdade, na comunidade, como o Ricardo falou. Quer dizer, que não vai haver uma pobreza comunitária, mas não quer dizer que pode haver a pobreza individual. E o fato de ter a pobreza individual dentro da riqueza comunitária faz com que a comunidade esteja sempre se movimentando para ajudar aquele que sai vai ajudar aquele que ainda está lá. Então, isso gera um movimento, porque se todos forem não pobres, acabou o movimento. É aquela história, se a gente chegar aqui e falar, todo mundo aqui é bacana, que não tem ninguém ruim,
Nesse sentido, onde é que fica a discussão? Se todo mundo pensa igual, onde é que fica a discussão? Então, se todo mundo é não rico, não pobre, vamos chamar de não pobre, né, não necessitado, se você não necessita, você nunca precisa ajudar ninguém, você nunca precisa de ajuda. Então, o fato de sempre haver um necessitado gera um motor constante dentro dessa comunidade. Passar para o Germano, né? Tem mais ninguém? Tem o Ricardo. Pode passar para o Ricardo. Só para esquentar esse negócio do pobre ou não, eu queria lembrar que existe a Finlândia, que existe a Suécia, que existe a Dinamarca. Nesses lugares é muito difícil ser pobre. Não sei se tem muito rico ou não. Ah, sim, nesse sentido sim, mas do ponto de... Não, eu estou falando que existem maneiras da gente perseguir a não pobreza, entendeu? Não é uma regra de ouro ter sempre gente muito pobre, que isso é imutável. Existem maneiras... Tá certo. Na Finlândia, não. O cara congela. André, você falou sobre o conceito de Tzimtzum, né? Na verdade, quando você falou de Cabala, você falou sobre Tzimtzum. O conceito de Tzimtzum, né, que vem da Cabala, de que para que o mundo fosse criado, Deus se encolheu, né, para que houvesse espaço para o mundo, já que a visão judaica não é a visão espinosista, né, de que Deus é a substância existente, única e absoluta, ou seja, Deus está no mundo. A visão judaica é que Deus é criador e existe um mundo que é criatura. Então a Cabala criou esse conceito, né, já que Deus, a princípio, pode tudo e é tudo, então Deus se encolheu para que o mundo pudesse existir, né? Eu gosto de uma visão um pouquinho diferente dessa, que deriva também da narrativa bíblica. A gente acompanha, no comecinho da Torá, uma descrição dessa criação. E a gente tem, né, acompanha os 7 dias, os 6 dias e o 7º, e a gente não tem um 8º dia. A gente não tem uma descrição do 8º, do 9º, do 10º dia. A gente só tem 7 dias. E pensando sobre a ótica da ciência, do que a gente sabe hoje, a gente sabe que o mundo não foi criado em 6 dias, né? Então é uma visão metafórica. Eu acho que essa metáfora, ela nos traz a ideia de que nós vivemos no 7º dia divino. A gente vive no momento em que Deus descansou. Ele nos passou a bola. E é dessa forma que a gente tem que se relacionar com Ele, mostrando aquilo que a gente é capaz de fazer em função do que Ele criou. Vamos passar... Quer falar sobre Strauss e depois mantém o Strauss? Eu acho que tá chique quando não chama sobre não. Uma coisa que eu estava pensando também, que a gente está focando muito, acho que, na questão da necessidade material, e existem outras formas das pessoas terem necessidade também, e eu acho que é importante a gente entender que, às vezes, a gente pode até ter a riqueza material, e ainda assim a gente vai ter pessoas na nossa comunidade que vão ter uma necessidade que não é material, uma necessidade de saúde, uma necessidade até espiritual. Então, eu acho que talvez a gente pode analisar essa paraxá por esse ângulo também. Às vezes, a gente pode até ter, tipo, nossa, a gente tem uma comunidade que todo mundo está bem materialmente, mas é uma comunidade que a gente vai ter pessoas que vão ter problemas de saúde, que vão ter problemas de saúde mental, e que, às vezes, eu acho que a gente está, até pelo mundo que a gente vive, não, um mundo capitalista e tudo mais, a gente se preocupa tanto com ajudar as pessoas que têm a necessidade material, e a gente esquece que a gente precisa também ver as outras pessoas da nossa comunidade que têm essas outras necessidades, sabe? Então, acho que é um bom convite essa reflexão também, essa passagem. Aí já estamos caminhando para o fim.
Bom, primeiro, André, obrigado pelo seu estudo. Eu vou tomar a liberdade de ficar só como começa a nossa paraxá, que você citou. Eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Bênção, se vocês obedecerem aos mandamentos, e maldição, se vocês não obedecerem aos mandamentos. Desde a eleição de Deus por Abraão, obedecer aos mandamentos é transmitir às gerações subsequentes não somente a crença em um só Deus, mas em um Deus cujo caminho é fazer o que é certo e justo. Ou seja, a crença do monoteísmo ético. Aproveitando o que Ricardo falou, Naftará, um autor desconhecido, se dirige a pessoas que há décadas viviam como exilados na Babilônia, no século VI antes da Era Comum. O profeta pregou inabalável confiança em um Deus que, com certeza, iria restaurar Israel à sua terra natal. Quando Isaías falou sobre a renovação da aliança que Deus havia feito com Davi, ele tocou uma antiga tradição popular. O lendário rei já estava morto há 400 anos ou mais, mas sua memória estava tão fresca quanto quando viveu, talvez até mais. Ele havia sido guerreiro, poeta, governante. Viveu uma vida tumultuada que conheceu a tragédia e felicidade, foi um refugiado fugindo de um rei invejoso e louco, perdeu Jonatas, seu amigo mais querido, e Absalão, seu filho favorito. Ele ascendeu de uma origem humilde como jovem pastor para se tornar um monarca absoluto do seu povo, cujas fronteiras ele ampliou e garantiu. Davi foi quem arrebatou a cidade de Jerusalém dos jebuseus e se tornou a capital de sua nação unida. Ele era um crente apaixonado no Deus único, a quem atribuiu todos os seus sucessos e a quem cantou canções que ainda cantamos hoje. Ele era completamente humana e tinha uma grave falha de caráter, mas se distinguia por sua capacidade de arrependimento. Após cometer um pecado particularmente grave e ser confrontado pelo profeta Natã, ele humildemente reconheceu sua falha e pediu perdão. Seu pedido foi atendido, mas não escapou da punição. O objetivo que ele mais almejava alcançar lhe foi negado. A construção de um templo para Deus em Jerusalém seria deixado para o seu filho e sucessor Salomão. Hoje, depois do terrível atentado de outubro em Israel, necessitamos encontrar uma resposta a esse ato terrorista que seja um caminho certo e justo. Vamos praticamente caminhando para o fim, o Uran quer falar, mas o que também chama a atenção é como a maldição, a Brahá e a maldição tão próximas, né? Tem até no próprio Jeremias, meu tio pintou isso, um rio que o lado do rio é um lado completamente fértil, florido, e o outro lado é um lado seco, né? Então, por que nessas duas visões, né, eles colocam a maldição e a Brahá? Um vê o outro, né? Um monte vê o outro, né? E o que separa os dois talvez seja a ação, né? A ação ou a inação, né? Então, na verdade, assim, você podia criar essas figuras colocando a maldição a distâncias enormes. Por exemplo, o sucesso, né, de Israel na guerra, né? Uma decisão pode definir, né? Olha, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu muito errado. As coisas são muito próximas. Então, quer dizer, você decidir decidir estar na Brahá ou estar na maldição é um passo, né? Bom, só um detalhezinho, Brahá é o nome da melhor tahine de Israel. Okay. Né? E Eval, você não é dessa época, tinha uma aviação Eval que ia para Angra. Eval. O cara não lia a Torá, né? Ele não sabia, né? Aviação, maldição, imagina. Acho que faliu, né? Por que será, né? Por que será? Você vai falar, Uran? Eu acabei com a tua... Aviação Eval tinha.
É só para comentar o que ela falou, quando não só pobreza de dinheiro, mas pobreza de espírito. E acontece muito isso, coisa aconteceu na época da Jaque, agora está com a Jo também. Quando a pessoa falece, logo na comunidade o pessoal começa, vou te apresentar alguém para você não passar esse período sozinho. É mais ou menos isso, né? Já querer ajudar para... E só para terminar, minha filha chegou lá de Israel e trouxe um saco desse tamanho de pó para fazer shakshuka. Então, eu vou manter aquela continuidade que a Jo fazia do shakshuka com você aqui. Me avisa para eu te trazer o pozinho. Então, vamos passar aqui as palavras finais dessa manhã ao amigo Lieberman e agradecer novamente, assim, né, realmente me junto a todos, como é gostoso te escutar, né, e, enfim, você tem um dom, não desperdiça. Obrigado. Mas é isso, gente. Então, eu agradeço também pelo espaço. É sempre bom estar aqui. Eu sou apaixonado nessa comunidade. Enfim, que a gente possa ter mais encontros como esse, né? Cumprir a promessa do Beit Midrash Plus 35, né? Assim como... Ó, exato. Tá vendo? Enfim, e que a gente possa sempre estar construindo comunidade de conhecimento. E eu acho que é isso. Eu acho que conhecimento é uma das principais formas da gente poder criar laços, construir comunidade, enfim... E isso, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana, né? Shabbat Shalom para vocês. A gente se vê amanhã no Kabbalat Shabbat da Ari, né? Tem que vir. Então é isso. Tem uns anúnciozinhos aqui que eu queria só... Obrigado novamente, tá? E Ariel, sempre bem-vinda, tá? Bom, eu queria só chamar a atenção que as cadeiras dos Yamim Noraim estão em vias de se esgotarem, né? E, agora, para elas se esgotarem, depende da ação de alguns aqui que ainda não compraram, né? Então, só didaticamente falando, os Yamim Noraim, obviamente, é uma data que nós... Melhor coisa é estar junto no Yamim Noraim, né? Aquela força, né? O Shema Koleno. Isso, para mim, é o que mais vale dessa história toda, né? Então, estar junto nessa época é mais do que importante, né? É essencial, né? E a forma que a sinagoga tem, né, inclusive de fazer, né, a sua manutenção, é realmente vendendo os assentos para quem pode comprar, obviamente, para quem pode comprar. Então, se as pessoas podem, por favor, vão até, ou se não sabe se podem, vão descobrir se podem ou não podem, vão com a Adriana aqui em cima, ela vai mostrar um mapa de cadeiras, existem 2 sinagogas. Eu estou falando didaticamente porque, às vezes, o óbvio não é tão óbvio, né? Existe um serviço na sinagoga grande, né? Existe o balcão, existem as primeiras filas, essas obviamente são mais caras, o balcão um pouquinho mais barato. E existe a sinagoga de baixo, pegam o salão nobre e fazem a sinagoga, um serviço lindo, muito intimista, muito... praticamente... Minha mãe, boa noite, bom dia. Mamãe, fecha. Silvana, fecha o microfone da minha mãe, por favor. Bom, então eu faço esse pedido para que vocês vejam com a Adriana, que ainda tem cadeiras, e façam essa mitzvah de ajudar a sinagoga e de estarmos juntos. Ah, não posso, etc. Tragam o caso para mim, porque é um dever nosso também entender, né, o momento de cada um. Um segundo anúncio são as atividades da semana que vem. Além do Kabbalat Shabbat, desse sábado, dessa sexta, vai ser com o Liesse, vai ser muito, muito legal. Tem aula de dança antes do Kabbalat Shabbat, tem aula de música para jovens, jovens mesmo, de 12 anos. Tem a Shari, que é um canto congregacional. Quem quiser cantar, chega mais cedo, canta com a Carla, com o organista, se monta um canto congregacional às 17h15, tá? Então, 17h15 para nós, que não somos tão jovens, tem a dança israeli e tem o Shari, tá? E semana que vem nós temos uma atividade com o André Nudelman e a maestrina Regina sobre o acervo musical da Ari. Muito interessante, tem muita coisa que eles vão falar sobre a riqueza do acervo musical da Ari. Os livros que cantam, essa é uma atividade. Depois, na quinta-feira, uma outra atividade com o Larry Hoffman e o Joseph Edelheit, né? Também o Larry Hoffman é uma pessoa muito importante que escreveu livros maravilhosos e ele vai estar aqui com a gente virtualmente, junto com o Edelheit, também fazendo uma palestra. E, por fim, né,
falar das atividades de Yamim Noraim. A partir da semana que vem, a gente vai, a Carla falou, a gente vai começar a escutar o shofar. Então, o serviço muda, né? E a gente vai, dentro da ARI, vai oferecer uma série de atividades de preparação para Yamim Noraim. Tá? Então, vocês já vão acompanhar isso, e é isso. Ainda já, o Rabino falou que você pode falar Shana Tová semana que vem. Então, não vou falar ainda. Tá? Shabbat Shalom, obrigado. Tá? Obrigado, doutor Richard Fecha. Obrigado, querido. A Haverai Avanevarer, André Lieberman. Você não sabe? A gente te empurra.